Vamos a mais um vídeo do canal Cristão Sincero. Jesus e José nunca foram carpinteiros. Nunca foram carpinteiros. Nunca foram carpinteiros. Olá, paz a todos. Aqui é o seu amigo Pastor Carlos Alexandre Costa. Vamos a mais um vídeo no canal Cristão Sincero. Vai lá no Instagram, me segue logo, @Pastor Carlos Alexandre Costa. E vamos dar início então. E também se inscreva no canal, é óbvio, tá? Vamos lá, as referências que nós temos falando acerca de Jesus e José como carpinteiros é Mateus 13:55 e Marcos 6:3. Mateus 13:55 está escrito assim: não é este o filho do carpinteiro? E não se chama a sua mãe Maria e seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas? Em Marcos capítulo 6, versículo 3, nós teremos o seguinte dito no versículo: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Então, por incrível que pareça, nós já vemos aqui uma diferenciação nos sinóticos, né, em Marcos e Mateus, que estão praticamente relatando o mesmo acontecimento, só que o detalhe é que em um acontecimento Jesus é filho do carpinteiro e em outro acontecimento ele é carpinteiro. Então, se tomarmos por base o que os historiadores, né, eles afirmam, de que o Evangelho de Marcos, a partir de uma provável fonte que foi o primeiro evangelho a ser escrito, então a informação que estaria mais precisa ou correta, a informação de Marcos. A não ser que os redatores ou escritores do Evangelho, segundo afirmam que foi relatado, passado ou descrito por Mateus, fizeram ou fez uma correção ou adicionaram a informação de que José também era carpinteiro. Mas o interessante é que quando nós lemos o texto no grego, nós iremos encontrar a palavra tecton, tá? No texto de Marcos 6:3. Como vocês podem aí verificar, a palavra tecton, eu separei aqui em vermelho. Então, esta palavra tecton é que foi traduzida para o português como a palavra carpinteiro e para o inglês também. Também podemos verificar em Mateus que a palavra que deriva dizendo filho do carpinteiro, também ela tem como o seu prefixo o tecton, né? Então tá ali, filho do carpinteiro, a palavra tecton tá ali. E foi também assim traduzido, né, como carpinteiro. Só que é interessante nós percebermos que historiadores, professores de teologia, atualmente discordam desta tradução, discordam de que a palavra tecton ela deveria ser traduzida como carpinteiro. Nós vamos dar uns dicionários em grego, mas antes vamos ver quem são as pessoas que discordam disso. Vou citar apenas dois de vários, tá? Um é James D. Tabor, tá? Ele é nascido no Texas e ele é professor do Departamento de Estudos Religiosos da Universidade da Califórnia do Norte, em Charlotte, onde ele leciona desde 1989. E também um outro estudioso do hebraico, Dr. James W. Fleming, ele também traz essa narrativa, ele também traz essa afirmação e ele ainda destaca a antiga, a época de Jesus, a maioria das casas eram construídas com pedras. As casas eram construídas com pedras. Muitos estudiosos, entretanto, defendem que a tradução correta para a palavra tecton não seria
carpinteiro, mas sim construtor. Muitos estudiosos modernos defendem que a tradução correta para a palavra tecton seria construtor e não carpinteiro. Quando consultamos o dicionário Strong na referência 5045, a palavra tecton estará tendo a seguinte descrição: artífice em madeira, carpinteiro, marceneiro, construtor. Carpinteiro ou construtor de navios, qualquer artesão ou trabalhador. A arte da poesia, produtor de canções, projetador, planejador, conspirador, autor. Então, esta é a definição da palavra tecton por parte do dicionário Strong. Já no dicionário Wilbur Gingrich, a palavra tecton ela será descrita da seguinte forma: carpinteiro construtor. Então terá como as únicas referências de citação no Novo Testamento Mateus 3,55 e Marcos 6,3. Então esta é a definição. Só que é curioso que essa palavra tecton é a mesma palavra que dá origem na língua grega à palavra arquiteto, arquitecton. Então vamos ver qual é a definição da palavra arquiteto no grego, arquitecton. Vai ser, presta atenção, olha aqui, construtor principal. Construtor principal. Tá? Então essa será a definição da palavra tecton para a construção do termo arquiteto. Vai ser usado construtor. Então é construtor principal, arquiconstrutor, arquiteto, ok? No dicionário Strong, nós encontramos a mesma definição para a palavra arquitecton. Construtor principal, arquiteto, superintendente no levantamento de construções. Então está aí a definição. Então isto tem feito esses estudiosos questionarem e afirmarem que a verdade é que a palavra tecton significa construtor e não carpinteiro, entre outras questões também que nós iremos levantar aqui agora. Como que nós podemos identificar na pessoa de Jesus se ele era um construtor, vamos dizer, alguém que realmente construía, planejava, ou se ele era um carpinteiro, alguém que trabalhava apenas com madeira? Como que nós poderíamos enxergar na pessoa de Jesus uma característica de marceneiro ou de construtor? Simples, através da sua linguagem. Normalmente, um profissional ele carrega no seu dia a dia o jargão da sua profissão, a linguagem, isso desde a era dos tempos passados até hoje. Se você é advogado, você vai carregar na sua linguagem, né, a fala de advogado, jargões de advogado. Se você é médico, o seu vocabulário, jargões, vai ser de médico. Se você é um marceneiro, se você é um logístico, um professor de alguma área específica, biologia, física, matemática, ou seja, independente de qual é a sua profissão, por anos que você pratica ou pelo exercício cotidiano da mesma, diário, você utiliza-se do vocabulário
da sua profissão. Então, se nós olharmos o vocabulário de Jesus em diversas situações distintas, será que nós conseguiríamos constatar qual é a sua profissão? Sendo Jesus um carpinteiro, identificaríamos em Jesus a linguagem, o vocabulário da carpintaria no seu dia a dia, nos seus ensinamentos, identificaríamos esta linguagem. Se Jesus for um construtor, nós identificaremos em Jesus a linguagem de um construtor. Eu fiz a pesquisa e eu não encontrei nada relacionado na fala de Jesus de maneira clara, precisa, convicta, assertiva, da linguagem de um marceneiro, a palavra marcenaria ou algo desse tipo. Algo que desse a entender a construir móveis ou lixar madeira, algo desse tipo. Mas, entretanto, porém, identificamos em Jesus o tempo suficiente para afirmarmos que ele era um construtor. Encontramos em Jesus os termos próprios à sua época de alguém que trabalhava como construtor. Alguém que realmente era um construtor, que vai usar a palavra o quê? Construir, edificar. Vai usar exemplos de construção e de edificação. Falar de alicerce, falar de construir casa e por aí vai. A palavra edificar, no grego a palavra é oikodomel. Oikodomel. Essa é a palavra no grego. Desculpe se eu estou errando a pronúncia. Mas está aqui a referência do dicionário bíblico Strong, é a 3618, que quer dizer construir uma casa, erigir uma construção, edificar a partir da fundação, restaurar pela construção, reconstruir, reparar, metaforicamente fundar, estabelecer, promover crescimento em sabedoria cristã, afeição, graça, virtude, santidade, bem-aventurança, crescer em sabedoria e piedade. Então essa palavra é utilizada tanto para o sentido literal quanto para o sentido simbólico, metafórico, oikodomel. Essa é a palavra, edificar. No dicionário F. Wilbur Gingrich, nós encontramos as referências bíblicas em que esta palavra aparece. Mateus 7, 24, 26, Mateus 23, 29, Marcos 12, 1, Lucas 6, 48, Lucas 12, 18 e por aí vai. Tantas outras palavras, e nos evangelhos foram palavras utilizadas por Jesus, e vamos ver algumas delas então. Vamos comprovar Jesus no seu ensino, trazendo exemplos do seu verdadeiro e real ofício. Então, vamos conferir algumas passagens bíblicas que mostram essa linguagem de Jesus. Mateus 5,14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Edificada, cidade edificada. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Linguagem de construtor. Pois também eu te digo que tu és edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha aí o outro, 33. Ouvi ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circundou-a de um valado, construiu nela um lagar e edificou uma torre e arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se para longe. Mateus 21, 42. Diz-lhes Jesus:
Nunca lestes nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isto e é maravilhoso aos nossos olhos. Tá vendo aí? Vamos de novo, mais uma vez Jesus, usando o exemplo de edificar, construir. Ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornai-os os monumentos dos justos. Tá vendo aí? Numa linguagem metafórica, mas usando a linguagem da sua real profissão, construtor. Nós ouvimos-lhes dizer: eu derrubarei esse templo, construído por mãos de homens, e em 3 dias edificarei outro, não feito de mãos de homens. Jesus falava acerca de seu próprio corpo, segundo os evangelhos, mas qual é a linguagem? Construir, edificar. Lucas 6,48, semelhantemente ao homem que edificou uma casa, abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. Ou seja, edificar, cavar e fazer alicerces sobre a rocha, ou seja, a linguagem de um construtor. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha, fundação. Lucas 6,49, mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente, logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Lucas 12,18, e disse: farei isto, derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades, os meus bens. Então, derrubarei celeiros e edificarei outros maiores. E eu destaquei essa daqui para nós nos atermos, que aqui é o primaz. Lucas 14, 28 ao 30. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que a acabar, para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Então, meus amigos, uma vez nós estamos aqui analisando uma historinha para nós. Fizeram músicas, fizeram livretinhos, ensinamentos, parábolas, a parte da Bíblia, pregações, falando do humilde carpinteiro, falando daquele que trabalhava na marcenaria do seu pai José, quando muito pelo contrário, Jesus foi um construtor, José foi um construtor, a linguagem era de construtor, possivelmente foram grandes arquitetos, porque eram de uma família real. Muitas ordens antigas sempre afirmaram que era um construtor. Inclusive, futuramente estarei falando sobre isso, que por causa desse ofício, o pai de Jesus, José, ele tinha até um título. Ele recebeu um título por causa deste ofício. E agora eu te pergunto, quem de fato que está nos falando a verdade? Será que dentro das denominações, dentro da tradição cristã, a mentira tem se propagado, o falso ensino, e essas pessoas que há milênios cultuam Jesus como arquiteto, como construtor, será que nós podemos confiar em quem? Eu te digo, eu não confio em ninguém, eu só quero saber a verdade. Se Jesus é de fato um construtor, ou era de fato um construtor, um arquiteto, se ele foi chamado por Tomás de Aquino, se ele foi chamado por Calvino de arquiteto do universo, será que isso não está altamente relacionado ao exercício do seu ofício terreno, por aquilo que ele sabia, por muitos já saberem a verdade? E você pode me perguntar, mas pastor, o que é que isso vai mudar na minha vida? Muda muito.
muito. Uma coisa é você começar a construir a sua visão em um Jesus pobre, miserável, em um Jesus que era carpinteiro, uma profissão provavelmente de pobres, e outra coisa é você pensar em um Messias que era rico, em um Messias que foi instruído na arquitetura, nas construções. Uma coisa é um Messias que tinha pedigree, e eu lhe afirmo que com certeza tinha, porque era de linhagem davídica. A sua cosmovisão muda entre um Jesus pobre e um Jesus rico. A sua maneira de enxergar e interpretar Jesus sai da figura de um homem pobre, sem condições nenhuma, talvez de um homem que recebeu grande educação e grande ensino para transmitir aos demais, e deixava essa linguagem clara nos seus ensinamentos. Eu estou aqui para questionar, não estou afirmando nada, só estou pensando junto com você. Eu sou o pastor Carlos Alexandre Costa. Deus abençoe a sua vida. Continue conosco aqui no canal Cristão Sincero. Chame mais pessoas para se inscrever nesse canal. Nós queremos saber a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.